Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre a independência do Haiti e os seus principais líderes. Então vamos lá? A gente vai ver que o Império Colonial Espanhol era um império bastante extenso, mas que não tinha muita comunicação entre si, visto que era um território bastante povoado, era um território que tinha bastante dificuldade de ligação entre um ponto e outro. Cada um desses vice-reinos vai ter o seu governo local, mas vão estar todos subordinados à coroa espanhola. A gente vai ver também que a sociedade que existia nessa América Espanhola como um todo é bastante subdividida, ela é bastante hierarquizada dentro de classes sociais, e uma das razões que vai trazer essas classes sociais colocar o seu lugar social vai ser a questão racial. A questão racial é bastante importante para a gente entender essas sociedades. Então a gente vai ter no topo da sociedade os chapetones, que eram a elite política, era uma elite que vinha diretamente da metrópole, então eles eram europeus, nascidos em solo europeu, e eles ocupavam os maiores cargos, né? Então eles vão ser os maiores cargos políticos, os maiores cargos dentro da igreja. Logo em seguida nós vamos ter os crioulos. Os crioulos são os filhos dessa elite, né? Então são os filhos desses europeus, porém nascidos em solo brasileiro. Eles não, em solo americano. Eles não vão ter os mesmos direitos políticos do que os chapetones, porém eles ainda assim têm direitos políticos e são parte de uma elite econômica. Então são eles quem vão, por exemplo, administrar as minas. Depois da figura dos crioulos, nós temos os mestiços, que eram filhos de espanhóis ou crioulos com indígenas africanos. Eles eram, no geral, trabalhadores, né, faziam parte das classes mais baixas. E vamos ter também os indígenas, que eram as populações originárias que então foram realocadas para trabalharem nas minas. Eles não tinham direitos políticos. E depois nós vamos ter os escravizados africanos, que entram na América Espanhola em menor quantidade, mas entram para suprir a mão de obra indígena em locais que esses indígenas foram dizimados, seja por conta de doenças, seja por conta de conflitos. Então a gente tem essa sociedade bastante hierarquizada e bastante racializada. A gente vê que as pessoas que estão em cargos mais altos são as pessoas que têm pele mais clara, e as pessoas que estão em cargos mais baixos são as pessoas de pele mais escuras, ou então não europeus, como os indígenas. A gente vai ver também que a França vai ocupar parte do território das Antilhas, que é onde vai se formar o Haiti, e vai ser um local bastante importante para essa França. Afinal de contas, a Antilha era onde produzia-se muito açúcar que a França ia vender dentro lá da Europa. Então a gente vai ter ali uma disputa entre Espanha e França, mas ao final a França acaba pegando boa parte desse território das Antilhas. Essas colônias francesas, né, eram utilizadas para a produção de açúcar, café e tabaco, e também com a utilização dessa mão de obra escravizada, o que explica essa grande quantidade de lucro que a França tinha. Afinal de contas, eles não tinham que pagar os trabalhadores que trabalhavam dentro dessas plantações. Porém, essa situação, essa sociedade tão hierarquizada vai ter sim o seu fim, vai encontrar seu fim através dos que chamamos de líderes da independência. Como líderes, nós temos os principais nomes: o José de San Martín, que realizou a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, consolidou a independência do Chile e também a independência do Peru. Nós vamos ter o Simão Bolívar, que foi um general, e junto com o seu exército, seu comandante, eles vão auxiliar no processo de libertação da independência do Peru e da Bolívia também. E o principal nome para a gente entender a Revolução Haitiana, que vai ser o Toussaint Louverture, que ele exigia melhores condições de trabalho num primeiro momento, mas ao fim ele vai lutar de fato pela independência desse Haiti. Bom, pessoal, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre a independência do Haiti. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.